Seja bem-vindo à nossa quinta aula sobre a teoria da razão prática de Joseph Res. Na última aula, nós continuamos falando a respeito de razões excludentes e nós notamos uma diferença importante que surge no pós-fácil de razão prática e normas, quando Res destaca uma especificidade do caso Collin, que é o caso de promessa como uma razão excludente. Nós vimos que as promessas não são justificadas pela maior conformidade com as razões excluídas que decorreria do cumprimento de uma promessa. Pelo contrário, uma promessa pode levar realmente ao sacrifício das razões que foram excluídas, o que não seria um problema para a justificação de promessas em virtude do conceito de permissão excludente. Quer dizer, nós teríamos a permissão para não levarmos em consideração certas razões de primeira ordem. No caso das promessas, razões relacionadas ao nosso autointeresse. E a permissão excludente, então, estaria no coração da justificação das promessas, da racionalidade de excluirmos razões que poderiam ser as razões mais fortes em um balanço de razões. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre autoridade, ainda em razão prática e normas, mas já nos preparando para fazermos uma transição para a obra A Moralidade da Liberdade, da qual, inclusive, nós já usamos alguns conceitos para esclarecermos melhor o que estaria em jogo na justificação de diretivas de autoridades enquanto razões excludentes. Então, agora, nós nos deteremos justamente sobre o fato de que, para Res, a diretiva de uma autoridade só pode ser devidamente entendida se nós a considerarmos uma razão excludente e nós só entendemos por que a diretiva da autoridade funciona no nosso raciocínio como uma razão excludente se nós entendemos as justificações da autoridade. É verdade que Res separa a tarefa de justificação da autoridade da tarefa meramente analítica, da compreensão do conceito de autoridade. No entanto, é preciso que entendamos que a justificação também tem a sua relação com a parte analítica, porque o tipo de justificação que é demandada para a autoridade é que faz com que esse conceito tenha que funcionar como razão excludente. Então, acho que vai ficar um pouco mais claro quando nós entrarmos propriamente nos argumentos. Mas o que está em jogo basicamente é o seguinte: você não precisa entender se uma justificação é ou não é válida. Isso não precisa ser avaliado. Então, isso fica a cargo da filosofia normativa, da filosofia política, se de fato temos uma justificação válida da autoridade como razão excludente. Mas nós temos que entender qual seria essa justificação, se ela fosse válida, para que nós saibamos por que o conceito opera no raciocínio prático como razão excludente. Então, nós podemos suspender o nosso juízo na parte analítica sobre a validade da justificação, mas nós precisamos ainda olhar para essa justificação, porque sem a justificação nós não entendemos por que o conceito funcionaria se fosse válido como razão excludente. Então, em suma, o que ocorre na parte analítica descritiva da teoria é que nós suspendemos o juízo quanto à legitimidade, quanto à validade dessas razões. Mas nós precisamos entender como que seria a forma do argumento de justificação, qual a estrutura de justificação,
para que entendamos por que são razões excludentes, se forem razões válidas de todo, né? Então vejamos o que o Res diz já em Razão Prática e Normas sobre a justificação de autoridades, de diretivas das autoridades como razões excludentes. Primeiramente, nós temos que destacar que existem dois argumentos possíveis para a justificação da razão excludente, que é a proveniente de uma autoridade, que deriva da emissão feita por uma autoridade. Então, um caminho possível é a solução de um problema de coordenação. Então, a diretiva da autoridade funciona para solucionar problemas de coordenação. E esse é o caminho mais importante, o argumento mais importante em prol da legitimidade de autoridades é o argumento relativo à sua função na solução dos problemas de coordenação. O outro argumento mencionado em Razão Prática e Normas é o argumento baseado na maior expertise das autoridades. No caso desses argumentos baseados na maior expertise da autoridade, quer dizer, seu suposto maior conhecimento, maior experiência, nós temos que a autoridade tem acesso a certas informações que ela não pode ou não vai compartilhar conosco. Então, nesse caso, não tem como nós sabermos qual seria o resultado correto de um balanço de razões de primeira ordem. Faltam informações para nós. O nosso conhecimento é incompleto para que nós possamos nos guiar pelo balanço de razões. Por esse motivo é que nós deveríamos substituir o nosso juízo pelo juízo da autoridade, que é quem tem acesso a essas informações que nos faltam. Então, nesse sentido, o que ocorre é que resta a nós deliberarmos exatamente sobre quem tem essa maior autoridade. Que autoridade nós iremos seguir? É muito parecido com o que ocorre quando nós escolhemos um médico, por exemplo, né? Nós não temos como avaliar aquilo que o médico nos diz para fazermos. As prescrições do médico não são acessíveis a nós nesse sentido. Ele pode fazer um balanço de razões que, mesmo que ele nos explique, tem médico que é muito didático, né? Gosta de ficar explicando tudo para o paciente, eles têm até aqueles bonequinhos nos consultórios deles com os órgãos, a parte da anatomia do corpo humano mais relativa à sua especialidade. Então eles pegam aquele bonequinho e ficam explicando pra gente o que é que está acontecendo, mas é claro que ele tem acesso a muito mais informação, a muito mais conhecimento para colocar aquilo tudo em contexto. Então, por mais que ele nos explique, nós não estamos tendo uma conversa de igual para igual. Não dá para a gente discutir com ele o que ele está nos explicando. Então, é nesse sentido que ele tem acesso a informações que, mesmo que ele queira, ele não pode compartilhar conosco, porque ele não vai nos formar em medicina numa consulta de meia hora. Então, o que acontece é que eu posso escolher o meu médico, a deliberação que eu faço é justamente quem será essa autoridade cujo juízo eu usarei no lugar do meu próprio juízo. Mas eu não posso fazer o mesmo balanço de razões que a autoridade faz. O meu balanço será sempre deficitário e essa é então uma razão para que eu não haja segundo o meu próprio balanço de razões, mas substitua esse balanço de razões
pelo balanço de razões feito pela autoridade em quem eu confio. Então, em síntese, esse é o argumento baseado na maior expertise das autoridades. Nós temos, então, também o argumento baseado nos problemas de coordenação. Sobre a coordenação, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, ou na próxima aula, quando nós chegarmos a Morality of Freedom, The Morality of Freedom, que é uma obra em que o Raz, pela primeira vez, trata disso um pouquinho mais a fundo, né? Ele não chega a desenvolver o argumento de uma forma tão sofisticada como ele faz alguns anos depois no artigo Facing Up, mas já é algo mais detalhado do que é feito em Razão Prática e Normas. Então, em Razão Prática e Normas, o que nos interessa entender é apenas o seguinte: nós temos um problema de coordenação quando a nossa ação, aquilo que nós escolheremos, depende da escolha também de outros agentes. No caso, o que nós temos razões para fazer, a ação que nós temos boas razões para executar, é aquela ação que também será escolhida por outros agentes, pelo menos pela vasta maioria de outros agentes. O exemplo mais tradicional que aparece em tudo quanto é texto que trata de problemas de coordenação é a mão em que nós dirigimos. Por exemplo, você pode até ter uma predileção para dirigir pela mão direita. Normalmente não importa para você se você dirigirá pela mão direita ou pela mão esquerda. Então, por qual mão você dirigirá? O importante é que você dirija na mesma mão que os outros também escolherão dirigir, porque do contrário haverá colisões frontais ocorrendo a todo momento. Então não importa tanto o que será escolhido, o que importa é que a escolha seja condizente com a escolha de outros agentes envolvidos na mesma situação. Basicamente é isso que caracteriza um problema de coordenação. E ele é um problema, o que ele tem de problemático é que muitas vezes nós não sabemos, então é um problema de informação. Nós não sabemos o que os outros escolherão. Nós precisamos escolher em conformidade com as escolhas deles, eles também estão na mesma situação, eles também querem fazer escolhas em conformidade com as nossas escolhas, mas um não sabe o que o outro vai escolher. Existem várias alternativas, né? Várias possibilidades e nós não sabemos qual será mais saliente para os outros agentes, qual possibilidade determinará a escolha do outro. Então, nesse sentido, o Raz nos diz que se nós tratarmos a autoridade como uma razão excludente, se nós tivermos uma autoridade, se ela ditar que uma determinada escolha seja feita e nós colocarmos o juízo da autoridade no lugar do nosso próprio juízo, excluindo o nosso balanço de razões, isso pode solucionar problemas de coordenação. Então, nesse sentido, se você pensasse nas suas preferências e mesmo que houvesse aqui uma alternativa mais correta do que as outras, ao agir de acordo com o seu próprio juízo, a sua própria deliberação, seguindo aquela razão que até pode ser a melhor, você acaba não conseguindo coordenar a sua ação com a ação dos demais, porque nada garante a você que os demais farão o mesmo balanço de razões que você fez, que eles chegarão ao mesmo resultado da deliberação
mesmo que a sua deliberação esteja de fato certa. Então vamos imaginar, por exemplo, nessa época de pandemia e de tantas reuniões virtuais, que não tenha ficado claro para os participantes, os convocados para uma certa reunião, por qual aplicativo, por qual plataforma essa reunião será realizada. Pode ser que você ache, por exemplo, que uma determinada plataforma, digamos o Zoom, seja superior às demais. Pode ser que você esteja certo. Vamos supor, em prol do argumento, que o Zoom seja uma plataforma superior à concorrência, que tenha vantagens objetivas. Isso não garante a você que os demais convocados para essa reunião também raciocinarão que o Zoom é a plataforma que deve ser utilizada. Esse problema precisa ser resolvido de outra forma. Geralmente a comunicação é possível e o problema é resolvido antes da reunião por um comunicado sobre qual plataforma será utilizada, justamente porque não dá para confiar que, se você fizer o balanço de razões, mesmo havendo uma resposta certa para o balanço de razões, ao seguir o balanço de razões corretamente, você conseguirá coordenar as suas ações com as ações dos demais. Pode ser, inclusive, que no final das contas fique claro para todos, seja comunicado a todos que não será o Zoom que será utilizado. Pode ser que seja usada uma plataforma que você julga inferior e que é de fato inferior. Ainda assim, você teria boas razões para se conectar a essa plataforma inferior e não ao Zoom no horário da reunião, porque afinal de contas, o que você quer, mais do que estar conectado ao Zoom, é de fato participar da reunião. Então, a coordenação se sobrepõe a qualquer preferência que você possa ter. Por esse motivo é que você não deveria agir pelo balanço de razões, e sim por aquilo que a autoridade determinou para que ocorra a coordenação. Nós falaremos mais sobre isso ainda, né? Por enquanto, eu acho que é o suficiente para que você tenha em vista o que o Res está pensando aqui sobre uma estratégia possível de justificação da autoridade e sobre como essa estratégia fomentaria a ideia de que a autoridade precisa ser compreendida como razão excludente para que ela atue como autoridade. Então, é por isso que eu disse que ficaria mais claro a relação entre justificação e análise. Então, mesmo que você não concorde com a justificação supostamente mostra a você por que a autoridade tem que atuar como razão excludente e não simplesmente como uma razão entre outras, adentrando no balanço de razões. Agora nós podemos então finalizar o que nos interessava extrair de razão prática e normas para a teoria da razão prática do Joseph Res. Nós podemos finalmente entender a tese do Res sobre normas serem razões completas. Normas são, então, razões que explicam por que nós praticamos determinadas ações, que tornam inteligível a prática de ações, mesmo que elas não sejam diretamente valores. O que nós podemos dizer em síntese é que a presença de uma norma é decisiva, a norma prevalece com respeito às razões conflitantes,
O propósito de termos normas é atingirmos justamente essa simplificação do raciocínio prático. O que significa simplificar o raciocínio prático? Nós excluímos de consideração uma série de razões que de outra forma precisariam ser ponderadas. Então é nesse sentido que o raciocínio prático é simplificado. Além disso, significa ainda que as normas não precisam competir com a maioria das razões que se aplicam à situação governada pela norma. E é essa independência relativa da norma com relação à sua justificação que explica como que elas são consideradas como razões completas e tratadas como objetos, como se existisse tal coisa como uma norma. De fato, a norma se torna uma entidade controlando as nossas decisões, ela é objetificada. Então, por qual razão isso se dá? Porque ao excluir o balanço de razões, ao não precisarmos mobilizar as razões subjacentes à norma para aplicarmos a norma, é que ela consegue efetuar essa simplificação do nosso raciocínio. Então, ele diz que é somente em circunstâncias excepcionais que nós precisamos saber as razões precisas para a regra para sabermos o que fazer. Em geral, basta conhecer a norma prescreve a ação, nós praticamos a ação. Nós podemos executar uma ação em conformidade com uma norma até quando nós nem sequer sabemos o que justifica essa norma. Eu costumo brincar com os meus alunos que eu, por exemplo, não sei qual é o motivo da gente não poder levantar o dedo mindinho quando estamos tomando de uma xícara de chá, por exemplo. Eu não faço nem ideia de onde que surgiu essa regra de etiqueta. Ainda assim, eu sou capaz de agir em conformidade com essa regra de etiqueta. Então, eu não preciso conhecer todas as razões para a norma para que eu possa executar a ação de acordo com a norma. Isso explicaria como ela é uma razão completa e isso tornaria possível, por exemplo, como estávamos vendo, a solução de problemas de coordenação. Os indivíduos envolvidos na coordenação não precisam estar de acordo sobre a justificação, como no nosso exemplo, da melhor plataforma para realizarmos uma reunião remota, uma reunião virtual. Eles não precisam saber a justificação. É muito mais simples do que isso. Basta saber qual é a norma, executar a ação e então a coordenação acontece. Seria muito mais complicado se eles precisassem todos debater e chegar a um acordo no final sobre qual é a melhor plataforma para só então realizarem a reunião. Provavelmente eles já precisariam de uma plataforma para terem essa reunião, para decidirmos qual é a plataforma para termos reuniões, né? Então, a ideia é por aí. Espero que tenha ficado claro, porque era isso que eu queria extrair do Razão Prática e Normas, para que a gente possa agora fazer uma transição para a obra A Moralidade da Liberdade, que eu lerei da mesma forma, né? Saltando capítulos, selecionando algumas passagens para comentar, na esperança de que isso dê uma visão clara, uma visão de conjunto da teoria da razão prática do Res no final desse percurso. Outras obras ainda serão utilizadas, mas nesse momento nós vamos nos deter por algum tempo na obra A Moralidade da Liberdade, publicada em 1986. Então, essa obra é anterior ao pós-fácil de Razão Prática e Normas, mas é posterior à publicação do texto original de Razão Prática e Normas. Nós vamos começar os nossos comentários sobre The Morality of Freedom a partir do capítulo 2, que trata justamente de autoridade e razão.
Então, no capítulo 2, o que o Res nos diz de importante logo de início é que a autoridade está relacionada com uma obrigação de obediência. Então, o Res defende uma tese de correspondência entre a legitimidade da autoridade, lembrando que esta obra, sim, é uma obra de filosofia normativa, é uma obra de ética, né, como o Res define, então trata das nossas razões para nos guiarmos por uma autoridade, e nesse sentido, uma autoridade que é válida, que é legítima, para Res se correlaciona com uma obrigação da nossa parte de obediência. Não existe autoridade onde ela não é capaz de gerar essa obrigação. Isso significa, então, que autoridades são pessoas ou grupos de pessoas ou arranjos de pessoas em instituições que têm a capacidade de vincular outras pessoas, de criar obrigações para outras pessoas. É por isso que esse conceito é tão instigante para a filosofia. Como é que nós podemos entender tal capacidade normativa? Veja que as promessas já geram uma certa dificuldade. Promessas já são um problema filosófico. Por que as promessas são problemas filosóficos? Justamente porque são atos voluntários pelos quais um agente altera a sua própria situação normativa, criando para si uma obrigação que antes desse ato voluntário ele não possuía. Então, como que atos voluntários têm esse poder criador? Como é possível que um ato voluntário gere uma obrigação? Isso já é uma dificuldade em seu próprio direito, já é um problema suficiente. Você imagine, então, compreendermos como que um ato voluntário de outras pessoas pode criar obrigações para mim. Como que uma pessoa toma uma decisão e outra pessoa adquire uma obrigação? Para Res é justamente isso que está em jogo no conceito de autoridade, e é por isso que ele se dedica tanto à elucidação e à justificação desse conceito. Nesse sentido, é muito importante que nós não confundamos o problema da autoridade, o problema da legitimidade da autoridade, ou seja, o problema dessa capacidade de alteração da situação normativa alheia com o problema do uso legítimo da força. Então veja que ter autoridade não precisa nem sequer estar relacionado com a coerção. Eu não disse que a autoridade é a capacidade de fazermos interferências coercitivas legítimas na vida de outras pessoas. Não se trata disso, a definição não deve ser confundida nesses termos. Porque você pode ter a capacidade de criar uma obrigação para essa pessoa e pode ser que essa obrigação não seja do tipo coercitivo. Nós podemos ter obrigações sem que exista o direito de que alguém nos imponha pela força o cumprimento dessas obrigações. Por exemplo, eu posso ter obrigações para com amigos, eu posso ter uma obrigação de ser leal a um amigo, mas isso não significa que alguém tenha o direito de me punir caso eu não tenha sido leal com um determinado amigo, que alguém possa usar a força contra mim para me obrigar a ser leal com alguém. Então, uma coisa é ter a obrigação, outra coisa é que haja legitimidade no uso da força para obrigar. Não decorre imediatamente da existência de uma obrigação que ela possa se fazer valer
por meio da coerção, por meio de uma ameaça de sanção. Então, são coisas diferentes. O que nós dissemos até aqui é simplesmente que autoridades implicam necessariamente, pelo seu próprio conceito, nessa capacidade de criação de obrigações. Não quer dizer que elas possam usar a força contra nós para que nós executemos essas obrigações. Outra confusão que também não deve ser feita é que apenas autoridades poderiam usar a força de uma maneira legítima, poderiam usar a coerção. Ou seja, nós não podemos dizer que a coerção legítima, de alguma maneira, requer autoridade. Não precisa ser o caso. Pense nas situações de legítima defesa como um exemplo. Se alguém usa força contra você de uma maneira agressiva, se alguém está sendo violento com você, você pode usar a força para se contrapor a essa violência, para que essa violência pare, seja extinta. Da mesma forma, você também poderia usar a força em defesa de um terceiro que estivesse sendo vítima de agressão na sua frente, se você tem essa capacidade. Então, são usos legítimos da força para fazer cessar atos de agressão e que não requerem em absoluto o conceito de autoridade. Então, a autoridade não implica necessariamente na legitimidade do uso da força e a legitimidade do uso da força, por sua vez, não requer que a pessoa tenha autoridade. Por isso, esses dois problemas precisam ser diferenciados. É preciso que não façamos nenhuma confusão desse tipo. O que está em jogo aqui é simplesmente a compreensão de como nós poderíamos justificar a ideia de que uma pessoa crie obrigações para outra e depois nós podemos discutir se essas obrigações são do tipo coercivo ou não são, se é legítimo usar a força para que ela se aplique ou se não é legítimo, mas essa não é primeiramente a nossa discussão. Isso significa dizer que o que nós reconhecemos quando nós reconhecemos que uma pessoa tem autoridade legítima sobre nós, é que o simples fato dessa pessoa dizer que é para que nós façamos uma ação X, torna então um dever para nós que essa ação X seja executada. O fato de uma pessoa decidir, o fato de uma pessoa nos dizer para fazermos algo, para que façamos algo, gera em nós um dever ou uma obrigação. Aqui para o nosso contexto tanto faz, vamos usar as duas palavras indistintamente. Então gera em nós um dever ou uma obrigação para que pratiquemos essa ação. Haveria essa possibilidade? Por que isso ocorreria? Como isso seria racional? Novamente, na obra The Morality of Freedom, o Res resgata o que ele havia dito então em Razão Prática e Normas, e ele nos diz que nós precisamos da autoridade para a resolução de problemas de coordenação. Então, seja lá qual for o seu conceito de autoridade, esse ponto também é importante, é um bom conceito de autoridade se é capaz de explicar por que autoridades são necessárias na resolução de problemas de coordenação. Então, veja que o próprio conceito, né, na sua capacidade elucidativa, será julgado a partir da estratégia de justificação. É por isso que nós temos que tomar esse cuidado sempre de não separarmos tão estritamente a parte analítica e a parte normativa da filosofia de Res, né? Acaba havendo um entrelaçamento, como eu já tinha mencionado na aula passada.
Outro conceito muito importante que deve ser extraído desse capítulo 2 de A Moralidade da Liberdade é um conceito bastante hobbesiano. Nós podemos dizer que a concepção hobbesiana de autoridade, né, está aqui nas raízes da teoria da autoridade do Joseph Res. Talvez nós devemos acompanhar o Hart, inclusive, considerando que é mais fácil compreendermos o conceito de autoridade do Hobbes a partir do momento que nós temos contato com esse instrumental conceitual do Res, né? Então, nós já temos no Hobbes justamente a ideia de que a autoridade nos vincula independentemente do conteúdo das suas diretivas. Isso significa que a autoridade é uma razão para uma ação que não se relaciona necessariamente com o conteúdo dessa ação. Então, por exemplo, se você está com calor, isso pode ser um motivo para que você abra uma janela, para que você ligue um ventilador, para que ligue o ar-condicionado, porque existe uma relação direta do conteúdo dessa razão com o conteúdo da ação. O fato de você ter calor se relaciona com a ação de abrir a janela. Uma coisa alivia a outra. Abrir a janela irá aliviar o seu calor. Então, aqui nós temos uma razão dependente de conteúdo. As razões emitidas pela autoridade, as razões que nós adquirimos em virtude da autoridade ter nos dado essas diretivas, né, elas não são desse tipo, porque elas residem exclusivamente no fato da autoridade ter emitido a diretiva, a tal ponto de uma mesma autoridade poder nos dar até certas ordens contraditórias. Nós podemos receber comandos com conteúdos opostos dentro de certos limites, e esses comandos seriam razões válidas da mesma forma. Uma autoridade pode nos mandar fechar uma janela da mesma forma que ela poderia ter nos ordenado abrir a mesma janela nas mesmas circunstâncias. Se ela manda abrir, temos uma razão para abrir. Se ela manda fechar, temos uma razão para fechar. Como isso é possível? Justamente porque a razão não depende do conteúdo, não se relaciona com o fato de eu estar ou não com calor. Depende apenas dessa pessoa ter autoridade ou poder normativo sobre mim ou não ter. Se a pessoa que deu a ordem é uma autoridade legítima para mim, então eu tenho uma razão tanto para abrir quanto para fechar uma mesma janela. Por isso, independência de conteúdo é uma relação com a origem da ordem e não com o conteúdo que é ordenado. Para finalizarmos a aula de hoje, eu gostaria de adentrar um pouquinho no capítulo 3, que é o capítulo sobre a justificação da autoridade, e introduzir um novo conceito, que é o conceito de razão preemptiva. Então, autoridades para Res geram razões independentes de conteúdo, que também são razões preemptivas. A razão preemptiva recupera, no contexto dessa obra, aquilo que nós chamávamos de razão excludente, a razão excludente de razão prática e normas. Por quê? Porque uma razão preemptiva não é uma razão que deve ser somada a outras razões dentro do balanço de razões. Ela é a razão que substitui essas outras razões.
eu costumo pedir aos meus alunos que comparem o que significa receber uma convocação para uma reunião e o que significa receber um convite para uma reunião. Sempre que eu recebo algum e-mail falando sobre reuniões, a primeira coisa que eu olho é isso. Eu estou sendo convocada por alguém que tem o poder de me convocar, ou eu estou sendo simplesmente convidada. Se eu estiver sendo convidada, eu posso simplesmente considerar se essa reunião será do meu interesse, o que será tratado na reunião. É algo que me interessa saber, me interessa participar da decisão que pode ser tomada a esse respeito. As pessoas que eu vou encontrar na reunião são pessoas que eu ficaria satisfeita em ver, em rever. Eu tenho alguma coisa para dizer para alguém que provavelmente estará nessa reunião? Será útil para mim encontrar alguém que estará lá? Então, se é um convite, eu considero tudo isso e eu posso simplesmente somar o convite a todas essas razões. Eu também vou considerar as razões para não ir à reunião. As pessoas falam demais, são prolixas, fogem da pauta, acabam tratando de questões que não tem nada a ver com a convocação ou com o convite para essa reunião. Você tem que ficar ouvindo o bate-papo alheio, né? Então é aquela coisa, mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Então você considera o custo de oportunidade, tudo que você poderia fazer com o seu tempo enquanto você estivesse naquela reunião, se você não teria nada mais proveitoso para fazer. O convite te permite tudo isso, porque o convite é uma razão que entra nessa soma toda, ele é uma razão que entra na sua deliberação, porque você pensa ainda o seguinte, essa pessoa me convidou, será que ela vai ficar desapontada comigo se eu não for? Então, o fato de eu ter sido convidada é uma razão para que eu vá à reunião também, mas uma razão que eu somo às demais razões e vejo o que é que pesa mais. Agora, quando está escrito convocação, infelizmente eu não posso fazer essa deliberação toda. Se a pessoa que está me convocando tem autoridade legítima sobre mim, aí eu não posso mais considerar a convocação em pé de igualdade com todas as minhas razões para ir e para não ir à reunião. Eu tenho que desconsiderar as razões conflitantes, né? Geralmente no meu balanço de razões, as razões conflitantes com relação a reuniões sempre vencem, né? Então, sempre que eu vou a reuniões é porque eu fui convocada, já posso adiantar isso, né? Então, a convocação para mim funciona como uma razão preemptiva, é uma razão que não se soma às demais, mas toma o lugar da minha deliberação. Então, é esse o conceito justamente de uma razão excludente, é aqui que nós podemos aplicar o conceito de uma razão protegida. É nesse domínio da análise que o Ress faz da autoridade como razão preemptiva. Então, por aqui eu encerro a nossa aula de hoje, né? Já entrando aqui no capítulo 3. A partir da nossa próxima aula, nós nos aprofundamos um pouquinho mais nesse capítulo. Depois nós vamos tratar ainda de mais algumas passagens da própria obra Moralidade da Liberdade. Mas antes de voltar a ela, nós vamos passar por um artigo chamado Facing Up, que é o artigo que o Ress publicou em 89, respondendo seus críticos. Então, nós veremos mais sobre a autoridade aqui, em A Moralidade da Liberdade, tá? Mais sobre a autoridade. Aí nós vamos tratar do Facing Up como um desdobramento dos argumentos do Ress nesta obra e uma defesa do Ress perante os seus críticos, os críticos da sua teoria da autoridade. Depois que nós esgotarmos esse assunto, esgotarmos não, né? Mas comentarmos o que me parecer suficiente, aí nós voltamos para a Moralidade da Liberdade e falamos um pouco sobre os seus capítulos 12 e 13,
antes de partirmos para outras obras um pouco mais recentes do Joseph Res, tá? Aí nós vamos cada vez mais deixar para trás a discussão sobre a autoridade e entrar mais na teoria dos valores, falar de incomensurabilidade, que é um conceito importante para o Res também, tá? Então, por hoje seria só isso. Eu espero que tenha ficado claro. Até a próxima semana, então. Muito obrigada por terem assistido mais essa aula. Acho que ficou um pouco mais curta, ponto para mim.